no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo número 4. Verso 8 ao verso 13. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 8 ao 13. Amém? Amém. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum valor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Alegrei-me sobremaneira do Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto a fartura como de fome. Sim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao irmão. Nosso tema de hoje é autenticidade. Ser autêntico. Jesus, por vezes, se defrontou com situações com os doutores da lei, onde ele olhou e falou para eles: vocês não estão sendo honestos aqui com a coisa, não. Estão sendo, quando ele usa o termo de hipócritas, né, ele aponta também para a situação. Vocês não são autênticos, não estão sendo autênticos. Paulo, quando escreve a igreja de Filipos, ele pega num ponto crucial. Se vocês acham que eu estou sendo verdadeiro, façam como eu. Sede meus imitadores, como eu procuro ser de Jesus. Ser autêntico à luz da palavra de Deus, meu irmão, não significa apenas ser fiel a si mesmo ou expressar seus sentimentos a qualquer custo. Não. A autenticidade cristã é a coerência entre o que se fala, o que professa e o que vive. O fundamento na palavra de Deus e não nos costumes do mundo. Nós não andamos por vista, nós não seguimos. Por isso Paulo fala: avaliem bem, viu? Desculpa, sai de fora. Pode. Avaliem bem as coisas. Paulo nos leva a entender que nós temos que ter visão crítica, avaliar. Convém ou não convém? No que isso aí vai entrar em desacordo com aquilo que eu tenho aprendido de Deus? Viver sem máscaras diante de Deus e dos homens. É uma coisa, de Deus não adianta se esconder atrás de máscara, né? Deus conhece força. Eu posso enganar você, posso enganar o mundo, Deus não. Reconhecendo fraquezas e permitindo que a graça de Deus nos transforme. Esse pensamento inicial é importante para a gente compreender, comecei a entender
essa autenticidade, e aquilo que o irmão estava comentando na escola dominical, por que o mundo, de uma forma geral, tem olhado de uma forma diferente aqueles que têm professado a palavra de Deus ao mundo? Falta autenticidade. E a autenticidade é comprovada por aquilo que você faz. Primeiro ponto, a autenticidade começa com uma coisa muito séria, meus irmãos: verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. Não tem variação. Aquilo que ele fala, você pode crer, é verdade. Somos pressionados pelo mundo, muitas vezes tem uma postura que faz de conta. O make believe, faz de conta, fake news. Não tem base, não tem a verdade que dá sustentação. Por isso que Cristo nos fala que nós temos que edificar a nossa casa sobre a areia. A rocha. E quem é a rocha? Jesus. E isso muitas vezes vai de contra aquilo que o mundo fala. O negócio é levar vantagem, como temos falado aqui, né? Sem medida, para agradar outros, ou mostrar ao mundo uma coisa que o mundo quer que nós sejamos. Isso é hipocrisia. Somos convidados pela palavra de Deus, hoje e sempre, a sermos transparentes. Transparentes. Uma coisa transparente é aquele que mostra o que é. Não fica escondendo atrás de coisas, né? Fica meio oculto, agente secreto. Já viu crente agente secreto? A crente 007. Coisa absurda. Não conta para os outros, não. Deus ama a verdade, irmãos. O Salmo 51:6. Nesse salmo, verso 6, Deus busca a sinceridade no coração. Sincero. Gosto, não gosto, não gosto. Sim, não. Ser autêntico. Não inventa. Não inventa. Seja você. Mas seja sincero, seja autêntico. Deus ama. Deus gosta daqueles que os buscam, que o busca com sinceridade. E como é que é buscar Deus com sinceridade? Sem interesse. Meu interesse está na obra de Deus, na casa de Deus, é de agradecer e louvar o nome do Senhor. Será que eu vou conseguir alguma coisa aqui? Oh Deus, eu sei que eu tenho um reino, né? A mãe do filho de Zebedeu. Pode te lembrar que o Senhor entrou lá, lembra dos meus filhos. Eu sei que o Senhor é rei, né? Um sentado de cada lado. E Jesus fala que o maior no reino de Deus é o que mais serve. E ele deu um exemplo. O Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, perdão. Ele veio para servir, na forma de servo. Ser autêntico, assumir diante de Deus quem você é, sem fingir. Fingir que é crente, fingir que é bonzinho, fingir isso. Com Deus não tem fingimento. Segundo ponto, ver em Jesus o maior exemplo de autenticidade. Ele foi autêntico até o fim e totalmente autêntico. As suas atitudes nunca traíram as suas palavras. O homem se esquece das promessas, dos compromissos, daquilo que fala. Jesus não. Ele foi fiel. A palavra fiel, irmão, tem um peso muito forte para nós. Antigamente, né, os aparelhos de som bíblico eram alta fidelidade. O que era isso? Você está vendo um som que procura expressar o máximo possível aquilo que ele é, com qualidade. Alta fidelidade. O Senhor é muito mais que isso, Ele é fiel. Fiel no quê? Na sua postura. Ele não pode se negar naquilo que Ele fala, porque Ele é fiel. Irmãos, vou falar uma coisa aqui. Quando Adão e Eva receberam do Senhor a palavra, que se comesse do fruto, eles morreriam, Deus decretou. A palavra de Deus é decreto.
e ele não volta atrás dos seus decretos. Sabia disso? Teve um filme antigo chamado Nárnia, e que num determinado momento do filme, a Fênix chega para o leão e fala: está escrito lá na lei que quem pecar vai morrer. E o leão fala: é verdade, e vai ser cumprida essa lei. O autor de Nárnia, do Evangelho em inglês, ele retrata naquele momento exatamente aquilo que a missão de Jesus como o leão da tribo de Judá. E Deus, lá no Éden, fala: e agora? Eu decretei a morte, e vai ser cumprido. O salário do pecado é a morte. Porém, da semente da mulher nasceria a solução. Da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Em outras palavras, venceria e venceu a morte. Deus reverteu, Deus mudou o seu decreto? Não mudou. Mas Ele deu ao homem a possibilidade de salvação. Deus é fiel. Ele não muda os seus decretos. Porém, Ele decretou ao homem a possibilidade de salvação a partir do momento que ele reconheça ser Jesus o seu Senhor. Então, Jesus não se moldou às expectativas humanas, porém cumpriu a vontade do Pai. O que significa isso? Até hoje, irmãos, o povo de Israel espera o Messias. Que Messias? Que viria para restaurar o povo de Israel, que viria trazer de volta a hegemonia do povo escolhido de Deus. E ele veio para os seus, e os seus não aceitaram. Não aceitaram, não conheceram, não reconheceram, e fizeram o que com ele? O mataram. E ele veio. O Senhor não se moldou à expectativa humana, muito pelo contrário, Ele ultrapassou a expectativa humana quando Ele trouxe a salvação para a humanidade. Deus amou o mundo. Porém, muitos não entenderam, e não entendem até hoje, e não compreendem, e não aceitaram até hoje. Mas não importa, Jesus veio e Ele fez. Ele foi fiel ao propósito de Deus até o fim. Isso, irmãos, é ser autêntico, não muda. Por isso nós podemos confiar. Quando você comprou um eletrodoméstico ou qualquer outra coisa que seja, e você receberá um selinho de garantia, para nós aquilo é uma garantia de que aquilo passou por testes, enfim, é uma confiança que nós temos. O Senhor deu o Espírito Santo como garantia de tudo isso. Nós somos selados. Por isso nós podemos dizer que nós somos salvos de Jesus, pela garantia que Ele nos deu. A própria vida, o Espírito Santo é o selo. Segundo ponto, ser autêntico no mundo tem que ser com base na identidade daquele que veio ao mundo para ser a transformação, a mudança. Nós temos uma identidade, uma identificação que mostra ao mundo, e é o grande diferencial que a igreja precisa entender que deve se mostrar ao mundo, para ela ser ouvida e ter credibilidade. Muitas coisas que nós temos visto acontecer ultimamente colocam em risco essa credibilidade. Não sabem o que estão fazendo com o nome do Senhor. A verdadeira autenticidade nasce de saber quem nós somos e não os que os outros pensam de nós. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, amém? Amém? Devido ao pecado, isso foi tirado um pouco de nós, mas Jesus Cristo restaurou. Quando deu sua vida na cruz e reviveu no terceiro dia. Temos essa identidade. A identidade do Senhor expressa em nós, porque fomos feitos à sua feitura e semelhança. Porém, como nós falamos na escola dominical, se nós não continuamente procurarmos renovar a nossa mente, nós estaremos sendo afetados por aquilo que o mundo tem colocado muitas vezes como verdade. Paulo fala em igreja de Roma, no capítulo 12, verso 2, aquilo que nós já ouvimos da renovação da mente. Ele ensina que não devemos nos conformar com este mundo. O que é não conformar com este mundo? É não tomar a forma.
Não é porque todo mundo fala isso. Não é porque o mundo apregou que isso é o certo. Não é por isso, aquilo, outras coisas, que nós temos que nos conformar com essas coisas. Mas temos que renovar a nossa mente. Por isso que Paulo fala aos Filipenses: avaliem. É saudável, faz bem, é bom, é respeitável. Avalie essas coisas. Mas para isso eu tenho que ter parâmetro. Para o quê? Parâmetro. Com o que eu vou comparar? Jesus. Jesus é o nosso parâmetro. Jesus é o nosso modelo. Jesus é aquele a quem nós servimos. O que faria Jesus no meu lugar? Será que ele falaria o que eu vou falar? Será que ele tomaria a atitude que eu gostaria de tomar? Vou consultar Jesus. Vou conversar com ele. Vou orar. Senhor, me mostra. Transformação pela renovação da mente. Por isso, irmãos, ser autêntico é ter coragem de ser diferente. Ah, mas no meu grupinho lá já vão me olhar de forma diferente. Já não vou ter mais esse contato com as pessoas. Seguindo Jesus Cristo não dá para ser diferente, irmãos. Só ter coragem para isso. Você ter coragem de ir ao mundo e dizer: eu sou de Cristo. Claro, lógico, é óbvio que não vamos sair daqui agora gritando na rua: ah, eu sou de Cristo, você não é. Não precisa fazer isso. Não precisa. Só o fato da nossa presença, da nossa ação na comunidade, isso vai ser falado. Não dá para esconder a luz, tá? Então não é luz. O que você faz com a luz? Ela tem que ser vista, senão não é luz. Outro fator da identidade de Cristo que está em nós e que precisa ser mostrado ao mundo é o amor. O amor? Mas eu amo, sim. Nós somos chamados por Jesus, e Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, verso 9, somos chamados para termos um amor sincero. Amor sem máscaras. Um amor sem interesses. Um amor à luz que Paulo, daquele amor que Paulo fala em Coríntios 13, a partir do verso 1. Coragem. É esse amor que o Senhor quer que nós tenhamos. E é esse amor que é a identidade daqueles que são autênticos. Ser íntegro, num outro aspecto da autenticidade, a integridade na prática da palavra de Deus. A autenticidade não é só uma coisa que eu sinto, mas é algo que é exposto, é externo, não dá para esconder. Ouvir e praticar a palavra nos desafia a ser praticante da palavra, viver o que se prega, primeiro. Segundo, andar em segurança, porque a integridade nos dá segurança, confiança, caráter. Eu sei em quem eu tenho crido. Convicção. 10.000 à minha direita, 10.000 à esquerda, ainda que eu ande por vale da sombra da morte. Essa segurança, que segurança só de Jesus. Quem anda com segurança é diferente daquele que agora eu estou de peito aberto, Deus me protege, eu posso fazer o que eu quero. Não é isso. O inimigo tentou Jesus no deserto com essa história: pula! Não está escrito que seus anjos te susterão? Mas você não pode tentar Deus. Deus não pode ser tentado. Não vai dar uma super-homem, não, porque é ruim. Agora, Deus me protege, eu posso passar por um meio de tiroteio. Não, peraí, calma. Com calma. Andar com segurança é ter firmeza no que fala e no que faz. O irmão falou assim: preto, eu confio nele. Eu sei que ele tem segurança no que está falando. A vida dele é diferente quando você fala assim: não dá para confiar muito, não, porque você depende mais de outra coisa. Assim, não dá para acreditar. Não, mas é. Né? Você confia, mas você
pezinho atrás da palavra de Deus. Fica com o pé atrás. Você não está sendo ser pego de surpresa. Quem anda com Jesus, transmite segurança para os outros. Vou te pagar no dia tal. Sabe? Com ele eu tenho certeza que eu posso fazer um negócio com ele e eu não vou ter prejuízo. Por fim, ser autêntico é ter uma vida transformada e que se transforma. Diferente da ideia secular de que eu tenho que aceitar as coisas com relação, como falam por aí, a autenticidade bíblica reconhece a nossa falha, sim. Reconhece que eu sou pecador, mas nos motiva a transformar. Ainda tem esperança. Amém. Amém? Amém. Precisa ser autêntico. Esquece que acabou. É só desligar o aparelho agora. Não, ainda há esperança. Uma vida cristã autêntica não busca a perfeição, não, mas reconhece falhas e abre espaço para a ação de Deus. Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Não é que nós cantamos? Usa-me, transforma-me. Não é isso? Eu tenho que estar aberto à ação de Deus. Senhor, como o publicano e o fariseu orando no templo. O publicano orou dizendo as suas palavras. Senhor, te agradecemos aqui. Senhor, eu estou aqui para de ti. Eu sou um pecador. Careço da tua misericórdia. Me ajuda. Sinceridade. Eu não sou melhor, mas eu preciso do Senhor. Abrir espaço para que Deus transforme a minha vida. E se eu não abrir espaço, Deus não tem espaço para agir. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor em Apocalipse, não é? Se eu não abrir a porta, Ele não vai arrombar. Deus não arromba corações. O inimigo invade pelos furos. Deus vem pela frente em Jesus e pede para entrar. É lógico, tudo tem um preço. Viver de forma verdadeira pode trazer perante as pessoas, perante o mundo, rejeição. Mas a identidade firmada em Cristo nos torna únicos e diferenciados. Amém. Não melhores. Agora o orgulho, eu sou cristão, você não é. Eu vou buscar, você não vai. Deus. Não é assim. Não é assim. Quando somos identificados com pessoas, eu tenho que ter certeza. Todos vão receber pelos poderes de Deus. Isso. Jesus alertou os seus discípulos: não pensem que vai ser fácil. No mundo tereis aflições. Mas eu ensino. Todas, e você pode vencer. Nós podemos vencer. A igreja pode vencer. Amém. Não deixe de ser autêntico. Não deixe de seguir os ensinamentos da palavra. Não deixe de ser luz. Em sintonia com a vontade daquele que, com integridade e amor genuíno, se deu na cruz por nós. A autenticidade só é possível quando nós nos rendemos plenamente com a vontade de Deus. Senhor, como nós sabemos, sem ti nada podemos fazer, sabe todas as coisas. Usa-nos. Se render a Deus com a compreensão plena de que a sua vontade é a melhor. Fomos chamados pelo seu decreto. Todas as coisas concorrem para o bem daquele aos quais ele chamou. Nós queremos isso, amém? Amém. Todas as coisas concorrem para o nosso bem. Somos chamados por Deus para a obra da salvação, para a obra da redenção, falar do seu Evangelho, sem máscaras, com sinceridade, sem medo de ser feliz, gente. Seja feliz com Cristo. E quando você está feliz, você não fica triste. E por mais que a tristeza venha, é como uma tempestade. Choveu muito aqui ontem, choveu. Tempestade pode vir, mas a bonança tem no dia seguinte. A alegria do Senhor é que nos conforma.
A alegria do Senhor é que nos fortalece. A alegria do Senhor, mesmo na cruz, olhou para nós, por todo a dor e sofrimento e viu. Esse sofrimento é compensado pela alegria daqueles que um dia saberão o que eu fiz e terão a vida transformada. Essa mesma alegria é que o mundo precisa conhecer, mas para isso nós temos que praticar uma vida verdadeira, autêntica, não esconder aquilo que nós somos. Não dá para esconder mais. Irmãos, eu posso falar uma coisa essa manhã, você não consegue mais esconder. Você pode até tentar. Eu espero que isso não aconteça. Posso até tentar, mas não dá para esconder mais. Pedro tentou 3 vezes. E Jesus pode perceber. Imagine eu fazer isso. Quer dizer, a situação humana é assim. Mas o Senhor, quando retornou, foi a ele, não para cobrar. Pedro, se me ama 3 vezes. Aí ele chorou. Então vai, apacenta o meu. Cuida daquilo que eu vou deixar na mão de vocês. Irmãos, Deus está colocando na nossa mão isso. Cuida daqueles que eu colocarei na vida, na mão de vocês. Sejam felizes. Que essa alegria, essa felicidade que vocês têm de servir, seja a motivação para os outros, por isso que eu me conheci. Amém. Que Deus abençoe essa igreja, a você, a sua família, e que nessa manhã, nesse domingo, você saia daqui firme, certo, de que o trabalho do Senhor tem uma importância muito grande. Não é à toa do Senhor. Glória a Deus.